versículo para memorizar. Jó 42, 2, você tem aí na folha. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, nós temos visto desde o início de Gênesis que tudo faz parte de um plano de Deus. Eclesiastes vai mostrar isso, Apocalipse também. Então, tudo que tem acontecido desde a criação até hoje faz parte de um plano de Deus. Não somente um plano, mas a Bíblia vai usar o termo decreto, faz parte de um decreto de Deus. Todos os acontecimentos. E isso é importante para nós entendermos. Então, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós vamos ver um pouco disso na lição de hoje. Nós vamos ter que ler alguns textos. Eu quero que você deixe o dedo aí em Êxodo. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de número 7. Irmãos, uma coisa muito importante, é que você leia o Pentateuco em casa, né? Que você leia em casa o Pentateuco, leia várias vezes, medite, ore, porque aqui nós não vamos ficar lendo todos os textos. Hoje nós vamos ler, mas vão ter partes que vão ser muito grandes, então nós vamos só resumir aqui, e é importante que você já tenha lido. Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9. Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedeu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó e da família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Antes de nós continuarmos a leitura, o que é importante os irmãos perceberem aqui, em Atos? Ele está narrando as coisas como se os fatos fossem propósito de Deus. As coisas não vão acontecendo ao acaso, mas a fome que aconteceu ali no Egito, José descer para o Egito, José descer para o Egito primeiro, né, aliás, depois a fome, depois Jacó descer para o Egito. Tudo isso já fazia parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, aqui está uma chave para nós entendermos a história. Veja de novo o versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo do quê? Da promessa que Deus jurou a Abraão, né? O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, tudo que aconteceu ali no Egito fazia o quê? Parte da promessa de Deus, que Deus tinha feito lá para Abraão. Mesmo os 400 anos de aflição, mesmo a perseguição de Faraó, tudo fazia parte da promessa. Versículo 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, e este novo rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios
e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra dos filhos de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, aqui ele vai mostrando que tudo fazia parte do decreto de Deus, tudo que aconteceu antes do Egito, no Egito, a chegada de Moisés. Agora vamos lá para o texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 23. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora vamos lá para Êxodo, nosso texto base mesmo. Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. Irmãos, vai ser uma leitura um pouco longa, de uns 5 ou 6 minutos, então peço que os irmãos não se distraiam. Que os irmãos fiquem atentos aí à leitura. São estes os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos.
Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos de Israel, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. 4 minutos de leitura. Vamos fazer, irmãos, uma oração nesse momento. Vou pedir ao nosso irmão diácono Nilson, faça uma oração. Amém. Irmãos, tema da nossa lição: Deus frustra os planos de Satanás e estabelece os seus. Então, isso vai sempre acontecer na Bíblia. Satanás tem seus planos, os planos de Deus, os planos de Satanás são sempre frustrados. Mas ninguém frustra os planos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aí na folha nós temos algumas coisas para pontuar. Primeiro é que Êxodo significa saída. Êxodo significa saída porque o livro do Êxodo, vai contar a história realmente da saída. O povo de Israel saindo ali do Egito. O livro do Êxodo, ele está associado a Gênesis. Ele é a continuidade, né, a continuação de Gênesis. Autoria e data. Quem escreveu o livro do Êxodo foi Moisés, entre 1446 e 1406. Alguém disse assim: pastor, está invertido aqui, né? Não, não está invertido. O Antigo Testamento ele é retroativo mesmo, dessa maneira. Vocês vão perceber aí que essa data, de 1446 a 1406, é um período de 40 anos. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio esses livros foram escritos no período do deserto. Enquanto o povo caminhava no deserto, ali, nesse período, esses livros foram escritos. 400 anos antes do reinado de Salomão. Então, aí nós temos um intervalo, né, de 400 anos antes do período dos reis. Antes do reinado de Salomão, essas histórias aconteceram. Quem era o faraó? O tempo do faraó, na saída, provavelmente foi Tutmés III, Amenhotep II ou Ramsés II.
não é possível saber com certeza qual era o faraó. Porque alguns vão dizer assim, não, foi Ramsés, porque lá no Êxodo vai citar cidades celeiros de Ramsés e tal, mas não se sabe qual era o faraó nesse período. Provavelmente um desses três aqui. Propósitos e características do livro. Por que Êxodo foi escrito? Só para contar a saída? Não. Êxodo vai associar Moisés com o Novo Testamento. Né? Tendo o Novo Testamento em mãos, vai ficar claro que Êxodo vai falar sobre Moisés e Jesus. Ou seja, Moisés ele tipifica Cristo. Moisés aponta para Jesus. Jesus ainda não havia vindo. Mas olhando para a vida de Moisés, nós vemos características ou pequenas características do Cristo. Moisés é líder, mediador, profeta e sacerdote. Jesus é tudo isso aqui. Jesus é profeta, rei e sacerdote. Jesus é mediador. Aliás, Timóteo vai dizer que Jesus é o único, de fato, o único mediador entre Deus e os homens. Mas quem faz isso aqui antes da vinda de Cristo? Moisés. Moisés aqui, então, ele tipifica Cristo, ele aponta para Jesus. Isso ficou claro para todos, irmãos? Então, beleza. Segunda coisa importante para nós destacarmos aqui no Êxodo, a fidelidade de Deus. Êxodo vai contar a história da fidelidade de Deus. Aliás, tanto Gênesis, quanto Êxodo, quanto Levíticos, Números, Deuteronômio, esses livros não contam a história de homens. Eles contam a história de Deus. Moisés, ele está agindo impulsionado por Deus, mas a história aqui é a história de Deus, como Deus está agindo para libertar o seu povo. Então, a fidelidade de Deus que cumpriu o que foi dito a Abraão 400 anos antes, né? Vamos abrir lá em Gênesis 15, só para relembrarmos. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Aqui em Gênesis 15, de 12 a 18, está aí de 12 a 16, né? De 12, aqui em Gênesis 15, o que Deus está fazendo aqui? Deus entra em aliança com Abraão. Então Deus faz uma aliança com Abraão e numa das partes da aliança que Deus faz com Abraão, Deus diz ali no versículo 16, veja ali. Na quarta geração, aliás, perdão, vamos ler do versículo 12 em diante, né, para ficar mais claro. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400. Então isso aqui faz parte do decreto de Deus. Ninguém tinha nascido ainda, né? Nem Isaac tinha nascido ainda. Isaac ainda era uma promessa, mas Deus diz assim para Abraão, a tua geração, a tua posteridade, será peregrina em terra alheia. Que terra seria essa? O Egito. Será reduzida à escravidão e será afligido por 400. Então a história não acontece ao acaso. Já havia o decreto de Deus. Tudo que Deus decretou iria acontecer. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração, depois de toda a aflição, depois de todo o sofrimento que passarão no Egito, tornarão para aqui, porque ainda não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E o resto nós já estudamos o ano passado, então foi só para relembrar. Então Êxodo vai contar o quê? Que a fidelidade de Deus. Então Deus vai se lembrar da sua aliança, a aliança que ele fez com Abraão, e vai tirar o povo do Egito.
Ponto 3 ali, ainda na introdução. O poder de Deus para libertar seu povo. Então, Êxodo vai mostrar isso, né? Um Deus de grande poder, grandes manifestações de Deus. Nós vamos estudar as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, água saindo da rocha, ou seja, grandes manifestações do poder de Deus. O estabelecimento da aliança, a partir do capítulo 19, nós vamos ver Deus mais claramente estabelecendo a sua aliança e os 10 mandamentos. E vamos ver também o tabernáculo, a morada de Deus, o tabernáculo, né, a morada de Deus conosco. Então, esses são as principais características ou propósitos do livro do Êxodo, não são todas. Agora aqui nós vamos entrar na nossa lição, o texto que nós lemos. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Sabe que eu gosto dessa classe aqui? É uma classe que não tem dúvidas. O pessoal já leu a Bíblia em casa, já aprofundou ali no texto bíblico. Então, aqui a gente só está para relembrar. Os descendentes de Jacó no Egito. Êxodo capítulo 1, do 1 ao 14, nós já lemos, né? Então aqui nós temos uma primeira parte, os descendentes de Jacó no Egito. Estes primeiros versículos têm o propósito de mostrar que as 70 pessoas que eram da família de Jacó representam as 70 nações descritas em Gênesis 10. Então, nós vimos, quando nós estudamos Gênesis, ali, em Gênesis 10, nós vimos as 70 nações. Por que 70 nações? Lógico, tem mais de 70 nações no mundo. Mas o número 70 é um número de completude, ele representa todas as nações. E Jacó, a família de Jacó tinha quantas pessoas? 70 pessoas, uma pessoa para cada nação. Então nós vimos o ano passado que Gênesis, e o Pentateuco vai fazer isso, há jogos de palavras e jogos de números. Então, aqui as 70 pessoas representam 70 nações. Então, você vai ver isso ali em Êxodo capítulo 1, versículo 5. Alguém poderia ler o versículo 5? Descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, o que significa esse número? Esse número. Nessa família, na família de Jacó, estava a esperança de salvação de todas as nações. Irmãos, lembram lá, descendente da serpente, descendente da mulher, do descendente da mulher viria a salvação. A salvação vem de onde? Da descendência de Abraão, da família de Jacó. A esperança de todas as nações. Então veja ali. Não, lá em Gênesis 10 tem a descrição de 70 nações, que ainda não haviam sido alcançadas. Aliás, aqui nenhuma nação ainda havia sido alcançada. A salvação estava onde aqui? Na família de Jacó. A família de Jacó era a esperança de todas as nações. O que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a salvação ainda, a bênção, ainda estava ali na família de Jacó, nessas 70 pessoas. Uma pessoa para cada nação. Ali, as nações que existiam na época, Manuel, na época existiam 70 nações apenas. Hoje existem, né, muito mais. Mas aqui as 70 pessoas representam aquelas 70 nações. Nesta família estava a esperança da salvação de todas as nações, a qual Deus faria tornar-se realidade em Jesus. A esperança de todas as nações. Até Moisés, o texto lá de o texto lá de Hebreus, vai dizer que Moisés tinha sua esperança em quem? Em Cristo. Ele tinha sua esperança em Cristo. Cristo já tinha vindo? Não, mas Moisés já esperava o Messias.
Moisés já esperava o Messias. Esses 70 tornaram-se uma grande nação, em cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Então, veja ali Êxodo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, eles eram só 70 pessoas. Versículo 6, Êxodo, capítulo 1. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela... Ou seja, aqueles 70, eles passaram, né, como um sopro. Versículo 7. Mas, conjunção adversativa, mas os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram muito, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui, o que acontece aqui, irmãos? O cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Quando o judeu lê esse texto, ele entende, aqui Deus cumpriu a promessa a Abraão. De Abraão nasce uma grande nação. Onde que a Bíblia mostra o cumprimento da promessa? Aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 7. Cumprimento da promessa a Abraão. Esses 70 tornaram-se uma grande nação, em cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Então, o que acontece sempre? A história não é ao acaso. Deus é o Senhor da história. Deus é o soberano da história. Deus está agindo para conduzir a história. O que Deus decretou vai acontecer. Um dos decretos de Deus é que o evangelho chegará a todas as nações. Então virá. Isso vai acontecer, irmãos. Se nós não trabalharmos por isso, Deus vai levantar outros que façam. Mas isso vai acontecer, porque faz parte do decreto de Deus. Senão o fim não vem e Deus não cumpre a sua promessa, mas a palavra de Deus não pode falhar. Então o que acontece aqui? Há um embate, né? Os descendentes da serpente, como nós vimos lá em Gênesis, eles sempre se levantam contra os descendentes da mulher. E aqui nós vamos ver os descendentes da serpente se levantando contra os descendentes da mulher. Segundo ponto ali em negrito. Faraó tenta parar o crescimento demográfico dos israelitas. Isso vai do versículo 8 até o versículo 14. Por quê? Porque até aqui contou que o povo de Deus foi aumentando e crescendo. Não é isso que diz o versículo 7? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram. Ou seja, o versículo vai mostrando que o povo foi crescendo, 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 e pum, cresceu. E agora o diabo vai tentar parar esse crescimento, porque o diabo percebeu que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Faraó tenta parar o crescimento demográfico dos israelitas. Veja ali na folha, um novo faraó surge no cenário. O termo faraó é um título, né? Significa a grande casa. Esse faraó não conheceu a José. Mesmo após tantos anos tendo se passado, os israelitas não se misturaram com os egípcios. Isso aqui é importante. Porque quantos anos o povo de Israel ficou ali no Egito? Muitos anos, né? Podemos imaginar aí 400 anos. Mas o povo de Israel não se misturou com os egípcios. Imagina, se a gente trouxer aqui uma família nossa, imagina que nós fôssemos uma família de sangue, e fôssemos uma família só com 70 pessoas. Aí Deus coloca a gente aqui em rancharia. A gente não vai se misturar com o povo de rancharia? 400 anos, a família não vai se misturar? Eles não se misturaram com os egípcios, porque eles eram um povo kadosh, santo, um povo separado. Eles eram o povo de Deus, os egípcios não eram.
Em nenhum momento Deus vai mostrar no Êxodo a intenção de salvar também os egípcios. O povo de Deus ali era a família de Jacó. Eles não se misturavam com os egípcios. Você vai perceber isso em toda a leitura do Êxodo. Mas vamos lá. Faraó deseja parar o crescimento demográfico dos israelitas por 3 razões. Primeira, então o texto dá 3 razões porque Faraó deseja parar o crescimento demográfico. Primeira, os israelitas estavam se tornando mais numerosos e mais fortes que os egípcios. Quando eles chegaram no Egito, aquelas 70 pessoas, o Egito já era uma grande nação, poder bélico imenso. O Egito havia tomado conta, as nações em volta, todas serviam ao Egito, mas agora o povo de Israel se multiplicou tanto que tinha mais israelita do que mais hebreu, né? Porque para ser israelita tinha que nascer em Israel, e eles nasceram no Egito. Tinha mais hebreu do que egípcio. Olha como que aquele povo era fecundo, era igual coelho, irmãos. Imagina, né? Mas não tinha televisão, não tinha rádio, o que aquele povo fazia? Não precisa responder. Eles se multiplicavam, né? Eles se multiplicavam ali, se multiplicaram bastante, né? Então o faraó falou, gente, esse povo aí, ele está se tornando mais numeroso e mais forte do que nós. Daqui a pouco, eles vão se apossar da nossa terra. E eles não se misturam conosco. Eles não se misturam conosco, é um povo distinto. É uma nação dentro da nossa nação que não se mistura com a nossa nação. Sabe cigano? Cigano é assim, né? Ele não se mistura. E o povo de Israel não se misturava. Né? Eles não eram ciganos, né, irmãos? Está repreendido, né? Mas eles não se misturavam ali com os egípcios. Segunda razão. Medo que os israelitas se juntassem com o inimigo em hipótese de guerra. Em vez dos egípcios pensarem assim, não, eles vão ser nossos aliados, qual que era o pensamento de Faraó? Vindo a guerra contra nós, eles vão se unir com o nosso inimigo e vão nos destruir. Terceira coisa, Faraó tinha medo deles saírem da terra. Poderia haver uma rebelião de escravos. Quem fazia todo o trabalho escravo? Quem fazia o trabalho duro? Os hebreus. O faraó pensou, se esse povo resolve sair, nós vamos ter que pôr a mão na massa. Nós vamos ter que fazer o trabalho duro. Tudo indica que nesse período eles já haviam sido feitos escravos pelos egípcios. Faraó tenta inibir o crescimento demográfico através da aflição. Essa aflição era por meio do duro trabalho escravo. Então, lendo até o versículo 14, há um jogo de palavras em que ele vai repetindo a aflição, e a aflição de uma maneira crescente. Só para a gente ter uma noção disso, versículo 12 vai dizer assim, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Então aqui é como se fosse uma escada, né? Primeiro os afligiram, versículo 12, depois agiram com tirania, versículo 13, e depois trouxeram amargura. Então assim, é como se a coisa fosse cada vez mais, a aflição fosse crescente ali. Então, como que Faraó tenta primeiro impedir que o povo de Israel se multiplique? Através da aflição. Né? Vocês vão trabalhar demais, vamos castigar esse povo, e esse povo vai ser um povo sofrido, e um povo sofrido não vai se multiplicar. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó os afligia, mais eles... O cara chegava em casa estressado, ia desestressar, o povo se multiplicava, e o povo crescia. Né? Tranquilo aqui, irmãos? Por que a gente não se multiplica tanto, viu, irmãos? Não precisa responder, viu? Tá vendo ali a escola dominical, tem poucas crianças ali, né?
Agora tem muita conta para pagar, né, Homero? É faculdade, é um monte de coisa. A gente fica pensando nas contas, né? Aquele povo ali era sofrido mesmo, então vão fazer filho. Aí, ó. Shopping atrapalha, né, Manuel? Vamos lá. Como Satanás procura inibir o crescimento demográfico do povo de Deus hoje? A pergunta para nós, né? Porque, irmãos, veja bem, o crescimento do povo demográfico de Deus hoje não é através do evangelismo, né? A gente se multiplica, não através daquilo, mas através do evangelismo. Mas como que Satanás procura inibir o nosso crescimento demográfico hoje? Poderíamos dar várias respostas, né? Através do trabalho, né? Às vezes ele impõe muito trabalho e a gente não tem tempo para evangelizar. Através do medo, e a gente, pelo medo, não evangeliza. E assim o povo de Deus não se multiplica. Nem todo crescimento evangélico é de fato crescimento evangélico. Veja ali, a tentativa de Faraó falhou, pois Deus fez com que, apesar das aflições, seu povo continuasse se multiplicando. Então, veja, irmãos, que o propósito de Deus aqui não era acabar com a aflição, mas o propósito, nesse momento, né? Depois Deus vai acabar com a aflição. Mas nesse momento, qual era o propósito de Deus? Que o povo se multiplicasse. E aqui, a aflição fazia o povo se multiplicar, porque o texto diz: quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Um exemplo disso também é no começo da história da igreja. No começo da história da igreja, os imperadores romanos, eles perseguiam os cristãos e matavam os cristãos. Mas quanto mais cristãos morriam, mais a igreja se multiplicava. É isso que diz lá Atos. E um dos pais da igreja diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando uma semente morre, uma semente de milho, por exemplo, ela morre, nasce uma nova espiga com centenas de novas sementes. Então a morte não pode impedir o crescimento do povo de Deus, porque esse avanço é de Deus. Se eu morrer, Deus vai fazer o evangelho continuar, porque a promessa é dele. Então veja ali, irmãos, em que outros textos da Bíblia podemos encontrar Satanás buscando meios de inibir o crescimento demográfico do povo de Deus por meio da aflição? Vários textos, né? História lá de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Ali foi tudo aflição para impedir o povo de Deus de servir a Deus. Quando Jesus Cristo nasce também, o Herodes manda matar ali as crianças. Nós vamos ver isso depois. Mas em muitas partes da Bíblia, Satanás busca meios de inibir o crescimento demográfico por meio da aflição. Uma outra pergunta ali para nós, a última desse ponto, né? A aflição seria uma das maneiras de ataque de Satanás ainda hoje para impedir a evangelização e expansão da igreja? Com certeza. Irmãos, a primeira coisa que Satanás vai fazer para impedir uma pessoa de servir a Deus é a aflição. Isso não é falácia. Quando a pessoa se converte a Jesus, vem aflição. O diabo tenta fazer com que a pessoa desista. Jesus não disse na história do semeador, parábola do semeador, que a semente que caiu entre os espinhos. O que é a semente que caiu entre os espinhos? É que a pessoa, quando vem a aflição, ela morre, a fé morre. A fé que nem nasceu ainda morre. A aflição vem, né? Vindo a aflição. Então, Satanás aqui, ele manda a aflição para que o povo de Deus desista de Deus, desista dessa história da aliança e pare de se multiplicar.
Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo passais por aflições, né? Não é que no mundo vocês só terão aflições, no mundo passais, é um presente contínuo. Passais por aflições. Vamos lá. Faraó usa uma segunda estratégia para tentar parar o crescimento demográfico dos israelitas. Os irmãos estão comigo aí na folha? Então ele vai usar uma segunda estratégia. A primeira estratégia foi a aflição. Segunda estratégia. Vamos acompanhar ali na folha. O termo hebreu significa estrangeiros. O que significa hebreu? Se alguém perguntar, é um termo, né? Você vai responder estrangeiros. As parteiras são identificadas com os hebreus. Seus nomes Sifrá e Puá. 2 parteiras apenas, porque veja ali o versículo 15 do Êxodo 1, versículo 15, vai dizer assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, eram 2 parteiras, irmãos. Aqui, naquela época, haviam cerca de 600.000 mulheres em Israel. Rancharia deve ter cerca de 10.000 mulheres. 14.000 mulheres? Aí, ó. Isso que é bom ter um cara do IBGE na igreja, né? 14.000 mulheres. Minha mulher é ginecologista, então faz parte, é uma parteira. Irmãos, nasce criança todo dia. Tem dia que nasce, que a Natália passa a noite no hospital, lá, fazendo nascer criança. 14.000 mulheres, imagina 600.000 mulheres. Não eram só 2 parteiras. Essas 2 parteiras aqui eram as líderes de um grupo maior de parteiras. Imagine que 600.000 mulheres, é muita gente, né? Mas vamos lá. Era criança, e o povo, e lembra que o povo ali era coelhinho. Hoje, a gente está conversando aqui que não tem muito filho, porque o povo, né, tem muita televisão, shopping e tal. Mas naquela época nascia, o povo se multiplicava muito. Então essas parteiras, eram muitas parteiras. Eram muitas. Sifrá e Puá eram as líderes de um grupo maior. Vira a folha. A estratégia de Faraó foi ordenar às parteiras que matassem os meninos, mas que deixassem viver as meninas. Dura ordem para mulheres com o dom de trazer pessoas à vida. Porque aquelas parteiras, além delas terem como vocação trazer a vida, elas ainda tinham um instinto materno, né? Tinha um sentimento de mulheres, de ser mãe. Imagina o Faraó dizer, mate os meninos. Dura ordem, né? Dura ordem. As parteiras desobedeceram o Faraó, pois temiam a Deus. A tentativa de Faraó foi frustrada, pois o povo continuou se multiplicando e se tornando cada vez mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então, as parteiras, elas aqui desobedeceram a Deus. Algumas perguntas aí, desobedeceram ao faraó, né? Ao rei, perdão. Elas obedeceram a Deus, desobedeceram o rei. Algumas perguntas para nós. Quem são os hebreus hoje? Nós. Porque hebreu significa o quê, irmãos? Estrangeiros. E a Bíblia vai dizer que nesse mundo nós somos como estrangeiros e peregrinos. Então, nós somos os hebreus hoje. Nós somos o povo de Deus. Então veja, essa é a primeira pergunta. Satanás ainda procura matar para impedir o crescimento demográfico do povo de Deus? Sim, pelo mundo todo. Nós temos visto aí a igreja perseguida. A Fábia traz aqui notícias das missões
quando o evangelho chega num país, uma das estratégias do diabo para impedir que o evangelho crie raiz naquele país é o governo tentar perseguir e ir até matando muitos cristãos. Que história semelhante a esta podemos encontrar na Bíblia? A história de Jesus. Porque Herodes mandou matar todas as crianças, né? Todos os meninos com 2 anos de idade, ali nos arredores de Belém. As parteiras nos ensinam que melhor é obedecer a Deus do que aos homens? Sim. Quem é o verdadeiro rei, irmãos? Deus, Jesus é o verdadeiro rei. E aí nós vamos obedecer ao rei humano ou ao rei divino? Primeiro ao rei divino, depois ao rei humano. Obedeceremos ao rei humano se a ordem do rei humano não contradizer ou não for contra a ordem do rei Jesus. 1,19. As parteiras mentiram ou disseram a verdade? 1,19 vai dizer o seguinte, lá. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Elas mentiram ou disseram a verdade? A gente não sabe. Porque uma das coisas que a ginecologia diz, e isso eu aprendi com a minha mulher, é que a criança, ela nasce sem o médico. O médico está ali caso haja alguma complicação, que complicação em parto acontece aos montes. Mas a criança pode nascer sem a parteira. A gente vê exemplo disso na natureza. Os animais, eles precisam de um médico ali junto? Não. Mas isso é bom se o veterinário estiver ali. O que as parteiras podem ter feito? Quando elas eram chamadas, elas não demoravam para chegar. Vamos demorar para ir. Na hora que a gente chega lá, já está a família, já está todo mundo, e a gente não pode, então, matar a criança. E a mulher, depois que ela tem o primeiro filho, o segundo filho nasce mais fácil, nasce mais rápido. O terceiro, então, e ali as hebreias, elas tinham muitos filhos. Então pode ser que elas disseram a verdade. O que elas fizeram foi tramar uma estratégia para desobedecer o faraó. O pecado delas foi desobedecer o faraó, mas não era um pecado contra Deus, era um pecado contra o faraó. Exato. Nós é que complicamos tudo, né? 1,20, Deus retribuiu com graça. A Bíblia diz que Deus concedeu a elas família. Deus ainda faz isso hoje? Faz. Quando nós obedecemos a Deus mais do que aos homens, Deus nos abençoa. Irmãos, Deus, ele é retributivo. Não é mérito, mas é graça. Então, primeira coisa, como que o faraó tentou impedir o crescimento demográfico? Primeiro, pela aflição. Segundo, através da morte, né? Ali. Terceira estratégia, também é a morte, mas de uma outra maneira. O faraó usa uma terceira estratégia para tentar parar o crescimento demográfico dos israelitas. A terceira estratégia usada por Satanás foi levantar todos aqueles que eram seus para matarem os filhos dos hebreus. Veja o versículo 22. Alguém pode ler o versículo 22, bem alto? Capítulo 1, versículo 22. Olha a ordem de Faraó, né? A todos os egípcios. Vocês vão ficar atentos. O faraó disse assim, vocês vão ficar atentos. Egípcios, fiquem atentos. Quando vê que vai nascer um hebreu, pega e lança no Nilo. Irmãos, aqui, Faraó trouxe culpa de morte sobre todos os egípcios. Então, as 10 pragas, será que Deus não foi cruel com o povo do Egito, enviando as 10 pragas? O povo do Egito era cruel. Pegava as crianças dos egípcios, dos judeus, e lançavam no Nilo. Então, vamos lá.
A semente da serpente se levanta contra a semente da mulher, como nós vimos em Gênesis 3,15, isso sempre ia acontecer. Mas Deus frustra os propósitos de Satanás, que agia por meio de Faraó, e estabelece os seus. Isso nós vemos aqui no capítulo 2, quando Deus vai levantar o Moisés. Primeiro, Deus frustra os desígnios de Faraó através de um resgate realizado pela filha de Faraó. Porque o nascimento de Moisés, o nascimento e a educação de Moisés, que estão ali no capítulo 2, de 1 a 10, que nós lemos, né? O nascimento e a educação de Moisés, Moisés nasce como quem? Como um Messias. Ele nasce como um Salvador. Por isso que ele representa Cristo. Moisés tira o povo da escravidão. Jesus nos tira da escravidão. Né? Da escravidão do pecado, da escravidão do diabo. Mas veja ali, Deus frustra os desígnios de Faraó através do resgate realizado pela filha de Faraó. Quem salva Moisés? A filha do Faraó. Ela é quem salva Moisés. Segundo, a amamentação de Moisés é feita por sua própria mãe, que recebe um salário para tal. Aqui é o primeiro salário, primeiro Bolsa Família. Né? A mãe de Moisés recebe dinheiro para alimentar o próprio filho. Dados importantes para o nosso conhecimento aqui nessa parte. Moisés é um levita. Moisés é um levita. O livro de Êxodo vai procurar depois destacar isso, que ele é um levita, ele é da família de Levi. Isso começa ali no capítulo 2, versículo 1, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. Ele é um levita de lei, né? Levita de lei. Por quê? Porque depois nós vamos ver o livro do Levíticos. Levíticos é um livro sobre quem? Sobre os levitas. Levíticos é um livro sobre os levitas. Moisés é um levita. O nome dos pais de Moisés: Amrão e Joquebede. Êxodo 6:20, mais adiante, né? Nome dos irmãos de Moisés: Miriam e Arão. Arão é irmão mais velho, né? O nome de Moisés foi dado pela filha de Faraó. É aqui uma coisa triste, né? Porque a mãe de Moisés não pôde dar o nome para o filho. A gente que é pai, né, fica pensando, que nome eu vou dar para o meu filho? Quem deu o nome de Moisés não foi Joquebede, nem Arão. Quem deu o nome de Moisés a Moisés foi a filha de Faraó. O nome de Moisés foi dado pela filha de Faraó. Então, o seu nome pode ser... O nome de Moisés ele tem origem incerta. Se o nome tem origem egípcia, pode significar filho, meu filho. Indicando que Moisés era filho de Faraó. E lá em Hebreus, em Atos, como nós lemos, Moisés ele era de fato filho de Faraó. Faraó olhava para Moisés como sendo seu filho. Se o nome for hebreu, pode significar tirado. Este segundo significado está mais de acordo com 1:10, Êxodo 1:10, porque ali vai dizer: esta lhe chamou Moisés, porque disse, das águas o tirei. Conclusões e aplicações. Já tocou o sino? Com certeza. Você vê que ela era uma menina esperta, né? Primeiro ela seguiu para ver o que ia acontecer, e depois, a hora que a filha de Faraó pegou Moisés, ela falou: vou aproveitar a oportunidade, né? Se ela precisa de alguém para amamentar o menino, precisa. Quer que eu arrume alguém? Quero. Deixa comigo. Providência. Isso, Manuel, importante. Não é coincidência. Se a gente entender a história como acontecendo no acaso,
Então Deus não é soberano. A história tem a mão de Deus, né? Aqui o Homerinho diz que nasceu negociante. A Miriam era uma negociante. Que lições e aplicações podemos fazer, irmãos, aqui rapidamente, por causa do nosso tempo, número 70. O povo de Deus é a esperança das nações, pois este povo leva a mensagem da salvação. Esse número 70, ele nos impulsiona a isso, é Deus nos dizendo que a igreja é a esperança das nações, porque a igreja leva a mensagem da salvação. E lá em Atos está escrito: não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Então nós temos que falar em Jesus, pregar Ele, pregar a Cristo. 2, as aflições, essas aflições que sofreram o povo de Deus no Egito, faziam parte do plano eterno de Deus, para que o povo não se acomodasse no Egito ou na escravidão do Egito. Aflições viriam sobre a igreja de Jerusalém para que eles cumprissem a ordem de Jesus de ir e pregar por todo o mundo. Deus também pode agir por meio das aflições. Ler as cartas de 1 e 2 Pedro você vai ler em casa. Deixa eu dizer, lá em Atos, a igreja se acomoda em Jerusalém. Como que Deus espalha a igreja por todas as nações? Pela aflição. E lá em Pedro vai dizer o seguinte: Pedro vai dizer aos seus leitores, ou aos seus ouvintes: não estranheis as aflições que sobrevêm sobre vocês, como se fosse alguma coisa estranha. Pedro está dizendo ali: recebam isso como algo de Deus. Deus prova o seu povo como quem prova o fogo. E através das aflições, a igreja ali, Pedro vai dizendo, vai agindo na dispersão. Pedro fala da dispersão, ou seja, o mundo conhecido da época. Ponto 3. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus para impedir o seu avanço. Amém? Então Satanás se levanta, né? Faraó se levantou. Vamos mandar aflição. Vocês vão matar, não deu certo. Que os egípcios então matem todos os hebreus que nascerem. Nada funciona. Tudo que o diabo faz é frustrado. Nada funciona. Ele tenta, né? Ele age, ele vem com um poder, mas um poder limitado. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. O evangelho vai chegar a todas as nações, meus irmãos. Ponto 4. Os propósitos de Deus serão estabelecidos. Deus estabelece aqui o seu propósito. Ele manda Moisés para ser criado aonde? Na casa de Faraó. O que o diabo pode fazer? Nada. Nada. Vai ser criado como filho de Faraó. Vai aprender tudo que precisa aprender para libertar o povo de Israel do próprio Egito. E vai aprender aonde? Na casa de Faraó. Deus age com ironia. Deus tem um humor. Deus tem um humor, irmão. Você tem que perceber o humor de Deus. Deus é maravilhoso. Ele age com... A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quão inescrutáveis são os seus juízos, né? Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Vamos lá. O que podemos falar de Jesus aqui, após termos estudado esta lição? Podemos falar muitas coisas. Como nós vimos desde o começo, a lição toda aponta para Jesus. O cumprimento das promessas de Deus. Qual a maior promessa de Deus? Jesus. Moisés aponta para Jesus, porque Moisés ele é líder, sacerdote, profeta, mediador, e Jesus Cristo ele é todas essas coisas. Assim como o Faraó tentou matar Moisés, Herodes também tentou matar Jesus. A vida de Moisés aponta para Jesus. O que mais? Podemos falar tantas coisas, né? Sobre o humor de Deus, ou a sabedoria de Deus, que se revela na cruz. Quando alguém poderia imaginar que através da cruz Deus salvaria o seu povo? Quando Satanás entra em Judas para que Jesus fosse levado à cruz,
Ali estava Deus agindo na sua sabedoria para que nós fôssemos salvos. Amém, queridos? Então, leitura bíblica para a lição da próxima semana, Êxodo 2:11 até 2:25. Importante que você leia essa narrativa